pessoal do YouTube. Nesta série de vídeos estou a apresentar algumas técnicas de encomenda. Já apresentei a volta, a quantidade de encomenda fixa e a quantidade económica de encomenda. Por isso, se quiserem ver, vejam os vídeos anteriores que eu já coloquei. E então neste vídeo vou apresentar a quantidade periódica de reposição, que é também uma técnica de encomenda simples. A quantidade periódica de reposição corresponde à determinação do período de tempo T que é necessário para consumir a quantidade económica de encomenda. Eu já fiz como é que se aplicava esta técnica de encomenda e como é que se calculava a quantidade económica de encomenda. Este tempo necessário, T, para consumir uma encomenda aqui é dada por esta fórmula aqui. Quero sublinhar que o IC, em que I é a taxa de custo de posse, este IC é igual ao custo de posse unitário. Isto vai ser bastante importante agora no nosso exercício prático. Então aqui temos o nosso exercício, o nosso exemplo prático. Temos um artigo que é adquirido a um custo unitário de 60 unidades monetárias. Vamos já colocar aqui os dados que temos. Então o custo unitário é de 60 unidades monetárias e tem associado um custo de aprovisionamento, ou seja, o custo de processamento da encomenda é de 150 unidades monetárias por encomenda. Vamos colocar aqui 150. E também tem um custo de posse de 0,3 unidades monetárias por unidade de semana. Ou seja, um artigo que esteja uma semana no armazém vai ter um custo de 0,3. O fornecedor acordou satisfazer as encomendas uma semana após a sua colocação, ou seja, vamos ter um lead time, um prazo de entrega do nosso fornecedor vai ser de uma semana. Nós colocamos a encomenda e passado uma semana a encomenda chega ao nosso armazém. E também nos diz que no início do planeamento existem em estoque 20 unidades do artigo. O consumo previsto para as próximas 6 semanas é apresentado na tabela 1. Temos então aqui o consumo e as semanas. Na primeira semana vamos ter um consumo de 18 unidades, na segunda 21, terceira 20 e por aí adiante. Então nesta técnica de encomenda da quantidade periódica de reposição, a primeira coisa que temos de fazer é calcular esta quantidade periódica de reposição. E calcula-se através desta fórmula que eu já apresentei no PowerPoint. Então vamos calcular a quantidade periódica de reposição. Para isso precisamos do custo de aprovisionamento, que temos aqui, que é de 150. O I vezes o C, ou seja, a taxa de custo de posse, e o C, que é o custo unitário. Sabemos que o I vezes o C é igual ao custo de posse unitário, que temos aqui. O custo de posse unitário está aqui a 0,3. E aqui é o D, que é o consumo. O consumo médio também temos aqui o consumo das 6 semanas. Para calcular o consumo médio, a fazer a média destes consumos. Então vamos começar a calcular. Vamos calcular aqui o consumo médio. Vou utilizar aqui uma função do Excel para calcular aqui o consumo médio das 6 semanas, que nos vai dar 25,3. Custo de aprovisionamento, sabemos que é temos aqui o custo de aprovisionamento que é 150. O I vezes o C, sabemos que é o custo de posse unitário, que temos aqui que é 0,3 unidades monetárias por unidade de semana. E então vamos calcular a nossa quantidade periódica de reposição. Vamos aplicar a fórmula. Vou utilizar esta função do Excel para fazer raiz quadrada. Isto vai ser então a raiz quadrada de 2 vezes o custo de aprovisionamento, que é 150. Isto tudo é dividir por o custo de posse unitário, que é 0,3, vezes o consumo médio. Isto vai nos dar, esqueci-me de fechar parênteses, mas isto já vai fechar, dá-nos 6,28. O que é que isto quer dizer? Vamos ter de arredondar para baixo, que nos vai dar 6 semanas. O que é que podemos concluir daqui? Que sempre que fizermos uma encomenda, devemos fazer a encomenda para 6 semanas. Ou seja, neste caso, como só temos 6 semanas, quando fizermos a encomenda, devemos fazer uma encomenda com a quantidade que dê
para satisfazer o consumo destas 6 semanas. Vamos então aqui fazer o nosso planeamento. Temos então aqui o período, o período 1 e o consumo de cada período. No período 1 temos um consumo de 18 unidades, 2,21 por aí adiante. Vamos então fazer aqui o nosso planeamento, tendo em conta a quantidade periódica de reposição. Nós sabemos que temos no início do planeamento dizemos que temos 20 unidades do artigo, então aqui no início sabemos que temos aqui 20 unidades em stock e na primeira semana necessitamos de 18. Como temos 20 em armazém, não vamos encomendar já, porque vamos primeiro gastar as que temos em armazém. Então não vamos encomendar nada, ou seja, não vamos receber aqui nada. E vamos calcular então as existências finais. Podemos aplicar esta fórmula, que é igual a existências finais é igual às existências iniciais, mais prestação de encomenda, neste caso não recebemos nada, menos o consumo. E vamos ficar com 2 unidades em armazém. Estas existências finais vai ser igual aqui às existências iniciais da semana seguinte, ou seja, o que temos no final da semana é o que vamos ter no início da próxima semana. Vamos ter então aqui 2. E agora, tendo em conta o que nós obtivemos aqui no nosso T aqui, que foi de 6 semanas, nós vamos então encomendar, porque agora vamos necessitar de fazer uma encomenda, porque na segunda semana necessitamos de 21 unidades e só temos 2. E como obtivemos um valor de 6 semanas, ou seja, que devemos fazer uma encomenda para 6 semanas, vamos então receber aqui uma encomenda na segunda semana que vai satisfazer o resto das semanas. Ou seja, vamos ver quanto é que necessitamos para o resto das semanas. Nós sabemos que temos 2 unidades aqui em stock e nesta semana necessitamos de 21. Se temos 2, então nesta semana já só vamos necessitar de 19, que é 21 menos 2. No entanto, como obtivemos 6 semanas aqui na nossa quantidade, no nosso tempo periódico de reposição, então vamos já fazer encomenda para as próximas semanas. Na próxima semana vamos necessitar de 20, a seguir 23, a seguir 26 e a seguir 44. Ou seja, vamos fazer uma encomenda de 132 que nos vai dar já para o resto das semanas. Para recebermos aqui esta encomenda de 132 unidades, tivemos de fazer a encomenda aqui na semana anterior, porque, como nos diz aqui, o fornecedor acordou satisfazer as encomendas uma semana após a sua colocação, ou seja, tem um prazo de entrega de uma semana. Ok, então agora vamos fazer o nosso planeamento. Aqui na segunda semana, como eu disse, vamos ter um consumo de 21 unidades, temos 2 em stock e recebemos então uma encomenda de 132. Vamos então aqui calcular as existências finais. Vamos utilizar a fórmula aqui das existências finais. Vai ser igual às existências iniciais mais recepção de encomenda menos o consumo. E vamos obter então 113 unidades no final da segunda semana. Estas 113 vão ser iguais aqui no início da terceira semana. Na terceira semana vamos ter um consumo de 20 unidades. Temos 113 aqui em stock, mas então vamos então receber aqui nada, não necessitamos, e vamos então calcular aqui as existências finais, que vai ser então as existências iniciais mais recepção de encomenda menos então o consumo. Vamos ter então aqui existências finais igual a 93, aqui a 0 também, porque não foi necessário fazer nenhuma encomenda para receber aqui na terceira semana. Temos então aqui existências finais na terceira semana 93, que vai ser igual aqui às existências iniciais na quarta semana. Na quarta semana necessitamos de 23 unidades, temos 93 em stock, ou seja, não é necessário receber nenhuma encomenda. Então vamos calcular aqui as existências finais. Vamos utilizar aqui a fórmula, que vai ser igual às existências iniciais, mais recepção de encomenda, menos então o consumo. E vamos então ficar aqui com 70 unidades de existências finais. Vai ser igual então aqui às existências iniciais da quinta semana. Na quinta semana necessitamos de 26 unidades do artigo, temos 70 em stock, ou seja, não necessitamos de fazer nenhuma encomenda para receber aqui na quinta semana.
Vamos então calcular aqui as existências finais, que vai ser igual às existências iniciais, mais prestação de encomenda, menos então o consumo. E vamos ter então em estoque 44 unidades no final da quinta semana. Estas 44 unidades vão ser iguais aqui no início da sexta semana. Na sexta semana vamos ter um consumo de 44 unidades, necessitamos de 44, ou seja, não é necessário receber aqui nenhuma encomenda. Vamos então calcular aqui as existências finais, que vai ser existências iniciais mais recepção de encomenda, menos o consumo. E temos existências finais igual a 0. E agora aqui a colocação de encomenda na sexta semana iria ser para receber na sétima semana. Como não temos aqui sétima semana, vamos colocar aqui 0. Temos então aqui feito o nosso planeamento. E agora vamos passar a calcular os custos. O custo de posse, o custo de aprovisionamento e o custo de material e em seguida então o custo total. Aqui no custo de posse, o custo de posse é o custo que temos com os artigos que temos lá durante a semana, ou seja, os artigos que estão lá durante toda a semana são então as existências finais. Aqui na primeira semana, por exemplo, temos 2 existências finais, quer dizer que estes 2 artigos estiveram em armazém durante toda essa semana, ou seja, tivemos custos com esses artigos e esse custo é-nos dito que é de 0.3, aqui diz-nos que é 0.3 unidades monetárias por unidade de semana. Então vamos calcular aqui o custo de posse para cada uma das semanas. Aqui na primeira semana vai ser então 0.3 vezes estas 2 unidades que estiveram lá durante toda a semana. Aqui na segunda semana vai ser então 0.3 vezes 113. Nós tivemos 113 artigos armazenados durante toda a semana na segunda semana, ou seja, tivemos custos com estes 103 artigos e esses custos vai ser de 33.9. E vamos fazer então assim desta maneira para todas as outras semanas. Posso arrastar. Como posso ver aqui, na quinta semana tive 44 unidades de existências finais, ou seja, foram as 44 unidades que estiveram lá durante toda a semana e tive então o custo destes 44 vezes 0.3. Na última semana, como não tive existências finais, ou seja, não tive nenhum artigo lá durante toda a semana, então não houve custos de posse. Vamos então passar aqui a calcular o custo de aprovisionamento, ou seja, quando fazemos uma encomenda temos de pagar 150 unidades monetárias, ou seja, sempre que recebermos aqui uma encomenda vamos então ter de pagar os 150. Nesta primeira semana não recebemos nada, então é de 0. Segunda semana recebemos aqui uma encomenda de 132 unidades, ou seja, temos de pagar ao fornecedor 150 unidades monetárias. Nas outras semanas, como podemos ver, não recebemos nenhuma encomenda, então não houve qualquer custo de aprovisionamento. Vamos passar então aqui ao calcular o custo de material. Nós só vamos calcular o custo de material dos artigos que recebemos. Por exemplo, estas existências iniciais que nos dizem que tínhamos 20 artigos em stock no início do planeamento, nós não vamos calcular o custo de material desses 20 artigos, porque esse cálculo já foi feito quando recebemos o artigo. Então vamos só calcular o custo de material dos artigos que recebemos. Na primeira semana não recebemos nada aqui, como podemos ver, prestação de encomenda 0 unidades, ou seja, não houve custos de material. Na segunda semana é que recebemos então uma encomenda de 132 unidades, então houve custos de material. E quanto é que custa cada unidade? É-nos dito que o artigo é adquirido a um custo unitário de 60 unidades monetárias, ou seja, cada artigo tem um custo de 60 unidades monetárias de material. Então vamos fazer aqui o cálculo, que vai ser 60 vezes o 132 que recebemos. Nas outras semanas, como podemos ver, não houve prestação de nada, ou seja, então não houve qualquer custo de material, vai ser 0 para todas as semanas. Então agora já podemos calcular aqui o custo de posse total, que vai ser a soma dos custos de posse de cada uma das semanas. E o custo de aprovisionamento total, a mesma coisa, vai ser a soma aqui de todas as 6 semanas. E vamos calcular também aqui o custo de material total, que vai ser igualmente a soma
de todas as 6 semanas. E por fim, podemos calcular então o custo total, que é a soma destes 3 custos. E vamos obter então um custo de 8.166,6 unidades monetárias, o que não é muito alto comparado às outras técnicas de encomenda. Até agora esta técnica de encomenda, é da quantidade periódica de reposição, acho que foi a que minimizou mais então o custo total. Então nestes vídeos tenho vindo a apresentar algumas técnicas de encomenda. Já apresentei a lote a lote, quantidade de encomenda fixa, a quantidade económica de encomenda. Neste vídeo apresentei a quantidade periódica de reposição. Nos próximos vídeos vou então apresentar os métodos heurísticos, o algoritmo de Silvermill e o algoritmo de Wagner-Whedon. Por isso, se gostaram dos vídeos e também se querem ver os próximos vídeos, por favor ajudem-me, subscrevam o meu canal, metam like e muito obrigado.